O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por detrás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se, ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flautas e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Maria Goretti, uma adolescente, quase uma criança dos nossos tempos, né? Foi canonizada em 1950. E ela é um modelo de virtude, né? Ela é colocada como virgem e mártir, mas é um modelo de virtude cristã para nós. É até um tanto vergonhoso ver a vida dessa criança e comparar com a nossa vida. Maria Goretti, ela da Itália, né? Ela com mais 6 irmãos, né? Tinham dificuldades financeiras. Os pais dela não eram muito bons na economia, faltava coisas, e depois o pai dela morre. Maria Goretti não tem ali uma educação, né? Não sabia ler, não sabia escrever, mas a sua mãe ensinou aquilo que mais era precioso. Ensinou o temor a Deus, né? O amor verdadeiro a Deus. E nós vemos que nesse ensinamento, né, nós já poderíamos até refletir, porque para os nossos pais, muitas vezes, eles desejam o bem para os seus filhos, mas é o bem físico. A mãe de Maria Goretti desejava o bem espiritual para sua filha. Na homilia de canonização de Maria Goretti, né, se vocês pegarem a liturgia das horas, né, tem lá o trecho da homilia, e o Papa Pio XII coloca, né: aprendam pais e mães de família como é necessário educar os filhos com a retidão, educar a santidade, educar na firmeza, educar para Deus e formá-los na obediência aos preceitos da religião, porque quando chegar o momento, se chegar o momento deles testemunharem a fé como foi Goretti, eles estejam dispostos a entregar a própria vida. A homilia é um modelo, algo tão estupendo
que fala da educação dos pais para com os filhos, mas fala também da questão dos jovens de desejar viver a virtude. Como o padre estava falando, Maria Goretti, ela recebeu essa educação cristã. Mesmo que ela não soubesse ler nem escrever, ela tinha o temor a Deus. E aí, os pais tinham dificuldade financeira, o pai dela chega a falecer, e a mãe dela, como modelo das mulheres da Sagrada Escritura, firme e forte, é a que deu sustento para toda a família. Depois a mãe dela encontra um viúvo, né? Este viúvo já tinha 2 filhos, então se juntam, né, para também ajudar nas economias, mas também ajudar a educação dos 2 filhos dele, né? E ali começa o grande tormento de Maria Goretti, porque um dos filhos, né, daquele viúvo queria que ela perdesse a pureza da alma dela, e fazia de tudo. Eu lendo, a gente consegue ver que o demônio é aquele que gosta de atormentar contra a pureza, porque na hora do martírio dela, ele, no ímpeto de fúria, de não querer que ela vivesse a pureza, depois que ela negou, né, várias e várias vezes, que ele chegava para fazer com que ela perdesse a pureza, ela falava: não, isto é pecado. Uma criança de 12 anos, e ele, mais velho do que ela, estava disposto, e no ímpeto de raiva, de não querer que aquela menina vivesse a pureza, ele então esfaqueia ela. Os relatos falam que foi mais ou menos umas 14 facadas, né? E ela grita: mamãe, mamãe, estou morrendo. A mãe dela vem, né, acode ela, leva para o hospital ainda, ela recebe o viático, e aí nós vemos que Goretti, de fato, é um luzeiro tão grande. Mãe dela fala: Goretti, Maria Goretti, você perdoa ele de todo o seu coração? E ela fala: sim, mamãe, eu perdoo ele e rezo por ele, para que ele chegue na eternidade do céu. Depois de 24 horas, Goretti falece. Aquele rapaz que, no ímpeto de fúria, foi preso, né? E nós vemos o poder da intercessão daquelas pessoas que sofrem, né? Sofrem por amor a Cristo. Ele foi preso. O primeiro ano foi de grande revolta, mas depois, por uma graça tão grande, o coração dele começa a transformar-se. Quando ele sai da prisão, se eu não me engano, no Natal de 1928, a primeira casa que ele vai é da mãe de Goretti. Chega e fala: a senhora lembra de mim? Ela: sim. Eu vim para pedir perdão. E aquele perdão daquela menina fez com que a mãe também aprendesse a perdoar. Perdoar o assassino da sua filha. Às vezes nós não conseguimos perdoar uma pequena ofensa que alguém faz conosco. E a mãe de Goretti fala: se a minha filha te perdoou e Deus te perdoou, quem sou eu para não te perdoar? E ele então vai, e é bonito ver que na canonização de Goretti, em 1950, estavam os 2 lá. A mãe, a Assunta, chorando de consolação, e o rapaz chorando de arrependimento. Essa menina que guardou a pureza, mas mais do que guardar a pureza, quis guardar o amor a Deus, porque ela sabia que a pureza era um dom de Deus.
ela sabia que isso fazia mal. E não só fazia mal, ela estava disposta a morrer por Cristo. Peçamos, meus irmãos e irmãs, esta graça de guardar a nossa pureza, de ensinar os jovens a guardar a pureza, não só a pureza física. Quantas e quantas vezes nós escutamos, no confessionário, as pessoas lutando, mas lutam externamente contra os pecados, contra o sexto mandamento, mas não querem viver a pureza de fato, porque não estão tão dispostos como Gorete a entregar a própria vida. A pureza é um dom de Deus que nós devemos pedir. A pureza começa no coração, nos olhares. Peçamos, e nós aqui podemos implorar a Deus a pureza para os nossos jovens que estão se perdendo, porque não tem ninguém que os ensine, não tem ninguém que interceda para que eles procurem cada vez mais a pureza. Uma menina de 12 anos é um grande luzeiro para nós. E peçamos a intercessão de Maria Gorete também, para que nós aprendamos a interceder e a sofrer, por amor a Deus. Eu lembrava de uma passagem da Sagrada Escritura, de quando o sofrimento de Cristo aumenta na minha vida, aumenta mais a consolação a Cristo, Eu aumento mais a minha consolação a Cristo. Peçamos a ela, essa menina, peçamos a intercessão dela, para vivermos aquilo que Deus deseja, a pureza, a candura da nossa alma, e intercedamos por aqueles que estão se perdendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.